trekking. E aí, para chegar no Everest, a gente ainda caminha mais 10 dias, são 70 quilômetros quase, para conseguir chegar finalmente na base e aí iniciar todo o processo de escalada. De caminhada. De caminhada. Primeiro são 10 dias caminhada. E tem que fazer isso porque já é para o corpo ir sentindo? Por 2 motivos. Primeiro, culturalmente, é sensacional você fazer esse trekking. Então você começa a ficar cada vez mais imerso na cultura Sherpa, na cultura de montanha, você vai passando por monastérios. E uma das vias a gente faz um puja, que é uma cerimônia budista. Então eles abençoam a gente. Então você vai cada vez se inserindo mais nisso. Isso faz parte também da viagem. Inclusive tem umas imagens, vou mostrar no Instagram. É bem legal. É impressão minha ou você voltou mais sensível? Eu tava observando desde a hora que você chegou, eu tô achando você... Eu acho que esse negócio faz bem pra mente. Não tem como não mexer. A pessoa volta bem. E esse lugar aqui... Essa é a primeira cidadezinha. Chama... Na verdade é o nosso primeiro pernoite. Vamos ver. É um vídeo. É um vídeo. Eu fui fazendo um diário de bordo, então tem 1 rios por dia. Que legal. E aí o trajeto é um trajeto... A gente chama de highway. Ela é quase que uma avenida, né? Uma trilha super aberta, tá vendo? A gente caminha bem. Tem muito fluxo de visitantes nesse trecho ainda, porque as pessoas estão indo pro trekking. Uma das coisas mais famosas são as pontes Pencil. Então a que a gente vai passar maior, justamente, acho que é o próximo take agora é essa, que é a mais famosa, que é a Hillary Bridge. Você passa a 250 metros de altura do rio e ela tem mais ou menos 80 metros de extensão de um lado para o outro do vale. Mais que 80. Que maneiro, que maneiro. E essa parte, pela roupa, já é frio, né? Já é frio. É um frio parecido com o que a gente enfrenta aqui em Itatiaia. 2.700, então tá muito próximo, mas já é friozinho. Lá esse é o verão. Lá agora... Tá indo pro verão. Tá indo pra primavera. A gente pegou a primavera lá, que é justamente a temporada de escalada. Que é uma janela, como você explicou, que é um tempo melhor, onde é liberado para poder fazer a saída ao Everest. Exatamente. Chovendo. A gente ainda chegou a pegar chuva, depois... Aí é o último local que chove, a gente brinca. Porque a gente tá 3.200, 3.500, que é Nash Bazar, que é essa vila. E a partir daí, como a gente já passa da cota de 4.000, em vez de chuva é neve. Então, fica mais agradável. Comparado com a chuva, fica bem mais agradável. Agora aqui a gente já vê neve. Já vê neve. Aqui aí já tem... Isso, esse é um dia de descanso. Lá não existe um dia de descanso oficial. Mas é um dia que a gente caminha um pouco menos e é para justamente começar a aclimatar. Então, uma das importâncias também de você fazer o trekking de aproximação é que você vai dando tempo para o seu corpo se acostumar com a altitude, com isso você vai se aclimatando, vai produzindo glóbulos vermelhos, vai se entendendo melhor ali, às vezes aumenta a frequência cardíaca, aumenta uma coisa ou outra, e com isso você vai sofrendo um pouco menos com a altitude. Nada de hotel, eu vi ali um lugar... É confortável. Esse local desse vídeo aí, por acaso, é um hotel... Esse que passou. É um dos melhores hotéis da região, que é o Everest View, a gente não fica nele. Muita gente chega, desce de helicóptero, vai só para ele ali, inclusive. Mas ao longo do trek, a gente dorme em lodges, que seria semelhante a uma pousada aqui no Brasil. Então, é muito confortável. O trek ele é confortável, te dorme bem, consegue tomar banho quase todos os dias, nesses 10 dias de aproximação. 10 dias de caminhada. Claro que quando a gente passa ali dos 4.500, você já não quer tomar banho também. Entra nessa questão que já tá mais frio, você não sua tanto. Te abandona. Isso. O banho já não pertence mais, é só tropical. Já não é prioridade. E aí aqui tem o acampamento base, né? Que é onde vocês chegam, que você falou que fica quanto tempo? Desesperado. 10 dias? No campo base a gente ficou ao todo um mês. Foi nossa... Ao todo... Tudo bem que a gente tira os dias que a gente sai e volta, mas... A gente leva 10 dias para chegar nele e os outros 30, 35 dias são nele. Vai fazendo testes, subindo e descendo ou não? A gente tem que aclimatar, então quando a gente chega no base, a gente descansa alguns dias e aí nós fazemos 2 grandes ciclos de aclimatação, que é justamente você expor seu corpo à altitude, desenvolver glóbulos vermelhos e conseguir suportar melhor a altitude, que é justamente desse vídeo aí, chama Le Boucher, é uma montanha de 6.000 metros de altitude que a gente subiu, a gente levou 4 dias para subir. Então, do lado da minha cabeça ali, a gente vê até uns pontinhos amarelos, é o nosso acampamento. A gente dorme 2 noites nele. E aí sobe. Vai até 6.000, dorme nele novamente.
e depois volta para o acampamento base. O que acontece? No Everest em si, você possui 4 acampamentos. Acampamento 1, que está a 6.000, 2, 6.400, o 3 a 7 e o 4 a 8. Você poderia, em vez de ir no Lobuche, ir até o acampamento 1 e voltar aqui da mesma altitude. Só que justamente nesse trecho é o trecho mais perigoso de toda a escalada. Então, para a gente evitar passar ali uma vez a menos, 2 no caso, de ir e voltar, a gente faz o Lobuche, que é uma montanha segura, dorme, e aí depois sim a gente vai para Everest. Agora, os nossos vídeos, eles tinham... A gente fez duas matérias, ou 3, eu não me lembro. Eles tinham uma pegada de resistência muito grande, já nesse, digamos assim, nessa reta final. Nesse momento que a gente ficava, tipo assim, é agora ou nunca. E parecia cena de filme. É igualzinho cena de filme. Inclusive, eu acho que é um bom lugar. Deixa eu voltar para a tela do podcast. Eu acho que é um ótimo lugar para fazer imagens de filme, né? Você falou que a equipe tinha drone, tinha toda aquela estrutura para conseguir essas imagens. A minha mãe até perguntou, Lucas, como é que faz para conseguir essas imagens? Hoje em dia tem a tecnologia do drone, mas antigamente não era inviável fazer tipo de... Como que foi então? Beleza, do acampamento base fizemos essa viagem toda até chegar ao acampamento base e chegamos nesse caminho, nessa parte aí onde é agora, a gente vai, que tem aquelas cenas atravessando penhascos, subindo paradas com vento, assim, realmente é muito... E aí você começou a fazer as transmissões, foi quando a gente fez a nossa primeira matéria, passava uma aflição, tipo assim, primeiro um esforço pessoal, uma dedicação, um sofrimento, né, uma angústia, ao mesmo tempo passava uma resiliência, um esforço, uma garra, né, tipo assim, acolhedor do pessoal aqui no Brasil, de todos os amigos, de toda a família, dando essa energia. Você sentiu isso, tipo, nessa reta final, esse apoio, tipo assim, agora a gente vai? Total. Isso foi o que mais deu força nesse ciclo final, foi a força da galera daqui. Então, a gente tinha internet quase que todos os dias. A gente tem uma antena com bateria, a gente conseguia conectar ali, usava 2 horas por dia, e essas 2 horas por dia recarregava a nossa bateria também. Então, que era solar, né? Tinha um painel. E aí a gente conseguia conversar com a família, conversar com os amigos, recebia esse monte de mensagem. Às vezes você abria ali, até travava de tanta mensagem que você recebia, dando força. Era uma choradeira só, você olhar pro lado, o companheiro de barraca tava chorando também, era coisa... Porque é isso, a gente fica muito sentimental. É impressionante como é que fica todo mundo sentimental, e fez total diferença. Ajudou demais. Bacana. E aí a estrutura técnica, muitas pessoas perguntaram também sobre, gente, é uma barraca especial, eles têm aquecedor lá dentro, eles ligam um fogareiro, aquela coisa de filme, né? Ligam um fogareiro, eles estão comendo uma coisa lá especial. Como é que é isso, né, de estrutura? De estrutura. Inclusive, tem como a gente ir para um intervalo daqui a pouquinho, Rafael? Então, daqui a pouquinho a gente vai no intervalo, que a gente vai continuar mostrando as imagens. Como que é essa estrutura? A última pergunta antes. A roupa é especial, sem sombra de dúvida, né? Sim. Com certeza, você falou da estrutura, tem que ter um casaco, tem que ter uma coisa diferente. Mas e a barraca? Como é que é isso? Como é que ficava quentinho lá dentro? Teve uma que você fez que vocês pareciam que estavam numa sauna. Aí todo mundo, que bom, mas tem calor. A roupa principal que a gente usa lá para cima dos 7.000 metros é um macacão de pluma. Então é uma roupa só. Tem um zip, inclusive, pra gente poder ir no banheiro. Muita gente pergunta como é que faz para ir no banheiro e tal. Tem um zip especial para isso. Eu imaginei. Sempre tem essa pergunta. Mas a estrutura nossa, ela vai mudando de acordo com o que a gente está em cada acampamento. No acampamento base, é quase que uma cidade pra gente, assim, um conforto absurdo. Então a gente tem uma barraca domo que é gigantesca, que tem mesa de jantar. Parece um iglu gigante aqui nas imagens. Isso, aquele iglu gigante. Que parecia até quando era um centro de convenções. Exato. Ela é grande realmente. Cabia ali, a gente ficava em 30 pessoas, super confortável ali dentro. Tinha um aquecedor a gás. Nossa barraca no acampamento base tem um colchão, a gente conseguia tomar banho ali a cada 3 dias. Então, tem um conforto. Um ótimo conforto. Quando a gente sobe, tudo muda. Aí esse conforto deixa de existir. O acampamento 1 é um acampamento super rústico, então a gente chegava, era só para dormir mesmo uma noite e para chegar no 2. O nosso acampamento 2, ele já chama base avançado, e aí ele já tem uma estruturinha, não é igual no base, mas tem uma cozinha, tem um domo menorzinho, um iglu menorzinho que cabia todo mundo ali dentro, e as barracas elas acabam aquecendo também.
Elas são feitas de um material especial para aguentar tanto vento. Ela aguenta vento de 100 por hora tranquilamente. E ela aquece com sol. Então, enquanto lá de fora, às vezes estava menos 10, menos 15, se tá com sol, a sensação térmica dentro da barraca, às vezes batia 20 graus. Que é igual, a gente tem um vídeo que a gente está sem camiseta, porque chega a ficar muito quente. E até pela geografia do lugar também. A gente tá 6.400 ali, e você tem montanhas de 8.000 em volta de você todo. É um vale ali e tá tudo nevado. Então o sol ele reflete nessa neve, concentra todo no fundo do vale e pega todo em você. É um micro-ondas. É literalmente micro-ondas. Chega a ser insuportável, para ser sincero, na parte da caminhada. Tanto que a gente saía, às vezes, de madrugada ou logo no amanhecer para fugir do calor. Se você tá meio-dia ali nessa parte... E não dá pra você, sentindo calor, tira o casaco. Não dá. Você vai baixar um pouquinho aqui, mas não adianta. Você frita. Teve uma história também de uma... Como é que chama aquilo que desce? É uma avalanche, né? Avalanche. Essa foi a parte mais tensa, acho que, de toda a viagem para todos. Mas assim, essa você vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos de intervalo? Olá pessoal, estamos aqui no estúdio 87, vamos conhecer o estúdio? Bora lá? Temos aqui um espaço feito especialmente para você. Ar-condicionado, climatizado, cadeiras confortáveis, só as cadeiras gamers, microfone de alta qualidade, uma tela de 50 polegadas onde você pode mostrar o seu conteúdo, uma mesa espaçosa onde você traz os seus convidados e muito mais. Vale a pena você conhecer o nosso espaço. Temos também profissional que vai estar trabalhando, dando orientações e produzindo o seu conteúdo. É isso mesmo, olha só, estamos aqui na parte operacional, onde temos 4 câmeras gravando em 4K. Você pode estar observando aqui 4 cenas diferentes e você pode estar colocando aqui, substituindo, criando vários conteúdos muito bacanas. Além disso, gente, temos nossa mesa DMX, onde você pode estar trocando a iluminação do estúdio. Olha só que bacana, são presets criados anteriormente de acordo com a paleta de cores da sua empresa e a gente pode colocar a iluminação adequando aí conforme for o gosto também de você, tá? Temos um espaço instagramável, além de uma tela onde você pode produzir seu conteúdo, você pode preparar o espaço de forma que você tenha aí exemplos que possam melhorar a produção do seu conteúdo digital. Em um espaço como esse, a qualidade de áudio é primordial. Para isso, nós contamos com uma acústica com essas espumas e que fica um charme na parede. Além de tudo isso, o Estúdio 87 conta com um retorno, uma tela onde você que está produzindo conteúdo acompanha toda a produção e gravação na hora. Terminada a gravação do seu podcast ou conteúdo, é hora da equipe de produção pôr a mão na massa. É isso mesmo. Agora é a hora da gente estar editando o seu conteúdo, onde a gente vai pegar o episódio completo, vai fazer a edição nele, assim como os cortes, para você ter esse conteúdo já pronto para você postar nas suas redes sociais. Bom, vamos lá, enviar. Pronto, agora enviado o conteúdo, é só você postar e curtir os resultados. Estamos de volta. Não deu nem tempo de abrir a água, pra você ver que tão rápido que é o intervalo. Hoje a gente está conversando com o Dudu Cotrim, falando sobre essa pequena caminhada de 45 dias ao Nepal, que fica na esquina da China com... Qual é o outro país? Com a Índia. Com a Índia. Uma caminhada, foram 20 e poucas horas de avião, né? Do Rio, foi Rio ou São Paulo? São Paulo. De São Paulo tem ponte aérea. Quase. Você faz uma escala em Dubai ou em Doha. Pra depois ainda pegar um negocinho, depois pegar um helicóptero, depois pegar uma caminhada. Enfim, foi uma grande caminhada. Dudu tá contando como que foi tudo isso, desde saindo aqui de Itatiaia até chegar lá. Uma longa caminhada que requer esforço físico e principalmente esforço mental. A gente comentou na primeira parte. Aproveitar e convidar você, amiga ouvinte, dona de casa que está no FM. Pode continuar acompanhando a gente também pela internet. Acessa lá a nossa página no Facebook, Rádio Itatiaia FM. E no Instagram. A gente acompanhou então, né? Depois no YouTube, esqueci de falar. A gente acompanhou então essa primeira parte da jornada. Dudu mostrou umas imagens que estão disponíveis inclusive no Instagram. Quantos seguidores você ganhou? 2.000 e alguma coisa. Dobrou. 2.000. Começa a explorar mais isso, vai ganhar mais seguidores. Então, tá disponível no Instagram do Dudu, também tem uma matéria na página da rádio. Falou sobre essa chegada até chegar no acampamento base. Você comentou do acampamento base pro 1, pro 2. E aí a gente falou da estrutura, a gente falou da barraca ser térmica, que existe toda uma questão técnica, mas aí o conforto já começa sendo deixado de lado, já começa a ter algumas questões também físicas. O organismo começa a sentir a partir de que parte?
Depende, mas em geral todo mundo já sente quando chega no base, a 5.000. A aclimatação é a parte mais chata de toda a escalada, sem sombra de dúvida. Mais chata que subida, que frio e tudo mais, porque é algo que demanda tempo. E o tempo é fisiológico ali, cada corpo vai se comprometer de um jeito. Eu, por exemplo, a minha primeira noite no base foi a noite que eu mais senti. Então foi a noite que eu dormi mal, acordei enjoado, dia seguinte bem cansado. E aí, depois disso, o organismo se adaptou melhor e foi. Você ficou parecendo um náufrago a partir de quando? Porque as suas imagens mostravam a sua evolução, que a gente ficava assim, vem embora, larga isso pra lá. Chega, não quero mais. Garanto que a mamãe falou, tá bom, meu filho, já deu, pode voltar. Foi depois do 20º dia, mais ou menos ali, que a gente faz o Lobuche, que é o primeiro ciclo. A partir dali, a gente já não liga mais tanto pra aparência e são outras prioridades. Que aí vem a questão de outras prioridades, o lance do banheiro. Você falou que o acampamento base até tinha uma estrutura, dava para tomar um banho, mas a cada 3 dias, mas a partir daí, como é que era essa... Primeiro a questão fisiológica, né? Ir no banheiro fazer o número 1, ir no banheiro fazer o número 2. O organismo, você está acostumado, você tem a questão de alimentação regrada. Como é que é esse preparo do organismo? Boa. Cada um vai se comportar de um jeito, não tem jeito. Teve cliente nosso que perdeu ali 12, 15 quilos nesse tempo todo, porque perde o apetite, principalmente por 2 motivos. A altitude já faz perder o apetite e segundo, tempero, não é mesmo? A gente sente falta de um arroz com feijão, um bife, uma batata, alguma coisa que a gente está acostumado a comer aqui. Lá são comidas mais condimentadas, sempre vai ter um curry, sempre vai ter uma pimenta. Então, só o cardápio já inibe muitos de comerem o que deveria comer, o mínimo. E a altitude também tira esse apetite. Eu fui muito regrado com isso, então tentei ao máximo ali, me zoavam até que eu era limpar prato, às vezes sobrava comida no prato do colega, eu pegava o resto ali, então eu fui pegando de todo mundo. E aí eu acabei perdendo só 4 quilos. Para uma expedição de 45 dias, então foi excelente. Então teve gente que perdeu 10 quilos? 10, 15. Teve gente que voltou só a capa da gaita. Nossa, você perdeu 4, tá no lucro. Não, foi ótimo. 4 foi perfeito assim. Então, mas aí quando dá vontade de fazer xixi, como é que faz? O xixi é mais tranquilo, se você não tá tanto no frio. A gente leva uma garrafinha para fazer na barraca, pra você não ter que sair do saco de dormir, tirar a roupa e ir pro lado de fora. Então isso faz na garrafinha, no dia seguinte você vai lá e joga pro lado de fora e resolve. Número 2 é sempre mais complicado. No base a gente tem banheiro, no acampamento 2, que é no meio do caminho, a gente também tem banheiro. Nos outros 3 acampamentos a gente faz um saquinho, então um saquinho especial, ele tem tipo uma areia de gato, vamos chamar assim ali dentro. Então você faz esse saquinho e tem que levar ele de volta embora para a base. Então, a gente não deixa nada lá em cima, se você deixa, você paga uma multa, inclusive. Então, tudo que a gente produz, a gente Inclusive, desce. Eu vi uma matéria ontem falando sobre o governo do Nepal, da logística com relação ao aumento de fluxo de turistas nessa época e que a quantidade de toneladas de lixo que eles precisam limpar após a temporada chega a 6 toneladas, enfim, é uma estrutura muito grande. Eles retiraram, eu não me lembro o valor, mas foram várias toneladas. Eles estão, inclusive, preocupados com esse impacto dentro da... Eu não sei se lá é um parque, como que é a estrutura ecológica, né? Como que eles conseguem manter isso até pela vida útil do ambiente, né? Para não ter um impacto. Eu tava observando, por que essas barracas no acampamento base? Por que não tem uns containers, umas coisas assim com uma estrutura maior? Né? Não poderia ser algo assim mais... Ela é todo tempo... O campo base ele é todo temporário. Então, ele é desmontável. Ele é desmontável. Tanto que agora eu vi umas fotos, já praticamente não tem mais nada lá. O nosso iglu, por exemplo, ele foi todo desmontado. Ele fica até armazenado umas partes dele lá. Mas tiram tudo, porque quando chega o inverno, a gente dorme do lado de um glaciar. O acampamento básico é aqui. E nesse vídeo aqui atrás do bandeira, você tá vendo que tem um bloco de gelo gigante ali atrás? Acho que é vídeo também, não vai dar pra ver tão bem. Mas tem a reguinha. Mas você dorme ao lado do glaciar, você dorme em cima do gelo. E ali o glaciar tá passando logo ao lado das suas barracas. Que é essas paredes brancas aí. No inverno isso cresce muito. Então no inverno ele toma toda a parte do nosso acampamento, ele corre ele também. O glaciar é um rio congelado. Então se você deixa a estrutura montada ou deixa um container, aquilo vai desaparecer no inverno. Vai embora. O gelo vai carregar tudo, vai triturar. Então tem que ser temporário realmente. Eles começam a montar ali em fevereiro todo o acampamento e chega agora no final da temporada, desmontam tudo de novo.
Cadê o vídeo o que vocês enfrentaram que desceu rolando? Da avalanche? Da avalanche. Tem esse que eu narrando e tem um que eu postei nos stories hoje, que é de um Sherpa que tava logo na minha frente. Vamos ver os stories. E... próximo é o próximo. Esse aqui foi lá perto. Foi lá perto. Isso, aí tinha acabado de descer a avalanche, foi coisa de 10 minutos depois, só ainda tá essa névoa que é justamente dela. A gente, todo Vocês mundo não pegaram a coberto. avalanche, o cara tá tossindo neve, né? Ele Pegou A gente, eu e ele, no caso ali, a gente deu sorte. Esse é o meninão. Pequeno. A gente deu sorte que a gente tava bem na tangente do fluxo da avalanche. A gente tava embaixo dela, então... Ver se consegue... Nesse vídeo acho que não dá pra ver tão bem. Mostra aquele outro ali que eu... Por acaso eu tô narrando 5 minutos antes da avalanche descer. Mais embaixo, esse aqui, ó. Este? Isso, que aí eu mostro exatamente onde ela veio, inclusive. Esse eu vi. Então aí era por volta das 4h30 da manhã. A gente sobe de madrugada por segurança, porque é o horário mais frio e que tá tudo mais estável. Então a chance de cair uma avalanche é muito menor. E aí é justamente o que eu tô falando nesse vídeo. A gente falou, não, aqui 4h30, estamos passando na hora segura, estamos indo rápido. Acabou de descer uma Hoje estamos tranquilo. E aí, essa montanha na nossa cabeça chama Lola. E é justamente do Lola que desprende as avalanches mais perigosas. E foi justamente o que aconteceu. Aí eu tô mostrando. Essas placas de neve são de onde escola a avalanche. E coisa de 10, 15 minutos depois desse vídeo, um estrondo enorme. Como se fosse A avalanche ela descola então da montanha, né? A descola da montanha. Vai, é aquela escorre. neve lá em cima, como tava nevando justamente, foi acumulando essa neve da noite toda, ela pesa e desce. E aí o resultado final é a gente coberto de neve que desceu. E aí é um estrondo enorme, como se fosse uma bomba, realmente assim. E aí você olha pra cima, aquela onda, a montanha, literalmente você vê as montanhas desmontando na sua cabeça, assim. Se mexendo. E aí você tem coisa de 5, 10 segundos pra pensar o que você vai fazer. Onde tem um local que é o mais seguro. Exatamente. Se você vai estar no fluxo ou não. Eu dei sorte, porque era isso. Apesar de estar embaixo, eu tava um pouquinho pro canto da avalanche. Então a gente tá sempre clipado na corda. Eu corri pra dentro do buraco que tinha logo à frente. E aí eu peguei o spray dela, não cheguei a pegar o fluxo dela passando. Então foi mais o spray ali, cobriu a gente de neve. E o resto da equipe? O resto da equipe estava justamente no fluxo da avalanche. Eles estavam mais atrás de mim, coisa de uns 500 metros para baixo, e era uma calha. E aí a galera, assim, você pega o vídeo do resto do pessoal, eles estavam ficando inteiro coberto de neve, alguns com neve até o joelho, mas apesar de ter sido uma avalanche grande, foi uma avalanche segura. Sim. Porque ela veio só com neve. Neve fofa. Sim. O perigo, na verdade, é quando ela vem arrastando pedra, vem arrastando provavelmente bloco a neve de gelo. da noite que você Foi falou. a neve da noite. Foi a neve da noite. Que desprendeu. E a nossa sorte é que justamente ali depois do pessoal, ela tem um degrau. Então todo esse fluxo mais pesado bateu ali. E aí foi a neve fofa que escorreu para baixo. Entendi. Então... E eu tô observando que a sua pele ainda não tá tão queimada. Quando que a pele começou a ficar queimada e o que você passava no rosto, na boca? Porque se a gente aqui no friozinho de 5 graus já fica passando manteiga de cacau de manhã para poder sobreviver ao dia, como é que é isso lá? Eu acho que isso talvez seja a parte mais difícil da escalada, você conseguir cuidar da pele, assim. Porque tudo lá é perda de energia. Então se você deixa o sol queimar muito você vai gastar energia também recuperando depois a pele ali. Agora eu vou puxar a sardinha pra nossa matéria, vou deixar aqui rodando, mas pode falar. Então, você realmente tem que tentar se cuidar. Então, a gente passar o protetor solar o tempo todo. É um trabalho a mais, porque ele congela. Então, antes de você passar, você tem que enfiar dentro do casaco, deixar lá 15 minutos, derreter, você começa a passar e tal. Mas, principalmente, depois que a gente passa dos 7, 8 mil, você tem esse cuidado ainda, você passa ali o protetor labial, passa o solar, mas a intensidade dos raios UV são muito grandes. E eles refletem na neve e isso queima também. E aí chega uma hora que mesmo com protetor não segura tão bem. Então você pode passar o protetor fator mais alto e mesmo assim, porque você está usando como se você estivesse andando num lugar de espelhos, né? A neve é totalmente branca. É um espelho. Então ela simplesmente reflete e vai queimar. Então eu passava o protetor 90, passava 2, 3 vezes. E digamos a gente usa muita barreira física, né? Então boné, o buff também, que a gente cobre o pescoço. Então a gente tentava proteger. Mas principalmente maçã do rosto é o local que sempre fica exposto. Principalmente lá pra cima que a gente já usa máscara. A neve não molha? Por exemplo, se você sentar, roupa, né? Se você sentar na neve, sim. A neve que tá caindo, não. Mas se você senta na neve, pelo calor do corpo, ela derrete e aí molha. Aí molha.
Então, quando quer sentar para descansar, senta na mochila ou senta no isolante. Agora a gente tá falando dessas últimas etapas, dessa parte mais sinistra. Isso aí, essas coisas todas, passar em cima desses vãos, assim, escalaminhada, tem lugares, beleza, tá caminhando, mas tem lugares que é literalmente assustador. Sim. Passar nessa cena, essa é a cena do filme, você sabe, né? Essa é a cena do filme. Aí. O filme mostra essa cena. Esses filmes que as pessoas sobem no Everest. Exato. Olha isso, como é que pode? Existe trajetos, existe opções, não tem jeito, essa é a mais fácil. Como é que é isso? Boa pergunta. Essa parte assim, mais cinematográfica, de escada, de pular fenda, acontece justamente até o acampamento 1, que foi onde a gente pegou a avalanche também. Então é o trecho mais perigoso de toda a escalada. Você tem risco de avalanche, você tem que pular fenda, tem que atravessar a escada. Então é ali que tudo se resume. E é muito doido, porque a gente foi uma vez, não passou a área inteira, a gente foi até a metade para fazer um reconhecimento, voltou, e depois passamos 2 vezes, uma de aclimatação e uma do cume. E as 3 vezes que a gente passou, era um local totalmente diferente. Então a gente passou uma vez, estava de um jeito, na segunda, esse local aí a gente já não pulava mais, já tinha escada para a gente conseguir atravessar. Então ele está em constante movimento e está abrindo. Porque se existe... Você falou que alguém passa uma corda antes. Existe já essa estrutura. Mas mesmo assim é instável. É instável. Não é algo ele foi que abrindo. Tipo, tá lá bonitinho, no outro dia vai estar lá e você vai poder garantir que aquela escada... No outro dia você via que tinha desprendido um bloco do tamanho de um prédio. A gente chegou a ver isso. Assim. Passou, no dia seguinte um bloco caiu ali e graças a Deus não pegou ninguém. Essa temporada não teve nenhum acidente na cascata do Cumbuca, esse trecho. Foi o trecho mais seguro, o trecho mais perigoso. E esse ano os incidentes que tiveram não tinha ninguém passando no momento. Foi sorte. Que bom. Um abraço para Sumaya Lima, Vinícius Abrantes, sou fã do Dudu. Cid, no frio é bom, Taioba, Cambuquira, Caruru e Vatapá. Aí esquenta. Esquenta. Alô do nosso guia turístico. Vitor Nunes, o cara da expedição, sacanagem. Tudo de trilhas escalada é fera. E mamãe fala ao contrário, processo de evolução. Célia mandou aqui, ó. Um abraço para o pessoal que acompanha a gente no Facebook. Muito obrigado pela audiência. Valeu aí pelo carinho de todos. Lembrando, Dudu, qual que é o seu Instagram? Qual que é a sua rede social? Dudu_Cotrim. Então, galera, quer seguir o Dudu, acessa lá Dudu_Cotrim para poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, sobre essa caminhada. Parabéns, Dudu. Kakeangeluk. Como é que eu vou saber o nome? Kakeangeluk. Parabéns, Dudu. Obrigado, gente, pela audiência. Depois a gente manda um alô a galera que tá acompanhando a gente. Muito obrigado aí pela audiência. Deixa eu ver se tem mais gente mandando mensagem. A todos que acompanham. Bom dia, galerinha do bem, da rádio. Parabéns ao jovem, a Adriana Carvalho. Parabéns ao jovem forte guerreiro. Célia Regina também mandou alô. Quem mais? Tá aqui, já falei da Célia. É porque as mensagens aparecem. Vini Brabo. Guter Passeios, Super Dudu. Igor Montanhista mandou um abraço. Aí, Camila mandou um coraçãozinho e abraços. Raul Salgueiro, não entendi. Gigantesco, Dudu. Lucas mandou assim. Salve. Parabéns a Silvana. Ele foi um gigante. Vladimir, ele foi um gigante. Foi lindo, que desafio incrível, parabéns, Flávia Aline. Todo mundo que está participando, mandando mensagem, muito obrigado aí, gente, pelo carinho aí com o Dudu. Aí vem a parte mais difícil, né? Chegamos aos 8.000 e lá vai bolinha. Chegamos, inclusive, ali na parte que você tá chegando e você aponta. É pra lá que eu vou. É ali que eu tenho que encarar. Como que foi isso, né? E a decisão de voltar. A decisão de, a partir de agora, não dá mais. Garanto que foi uma decisão muito difícil. Foi a mais difícil de todas, talvez. O cume, na verdade, ele começa no 7.000. Apesar da gente ter um acampamento no meio do caminho que é o 4, o acampamento 3, que está a 7.000, é onde começa para valer. Porque dali você gasta 8 horas de subida
e é uma parede de 70 graus contínua, você não tem um momento sequer que você consiga tirar a mochila ali para dar uma respirada. Então são 8 horas de atividade, até para beber água é difícil, você não consegue parar, até porque você está na corda fixa e tem mais 50, 80 pessoas subindo junto com você. Então você também não pode parar, que você para toda a fila. Muita gente às vezes pergunta de fila no Everest também. Pra gente isso não foi um problema. Isso foi muito tranquilo, assim, porque apesar do... Quando você tira uma foto, parece que tá todo mundo parado numa fila só. Só que o ritmo é tão lento que tá todo mundo andando num bloco contínuo e sobe sem atrapalhar ninguém. Tranquilo. E se você tá no ritmo mais forte, você consegue ultrapassar pessoas, você consegue pedir licença ali, isso é muito tranquilo, assim. Mas é isso, a gente começa do 3, vai até o 4, já gasta ali, a gente gastou 8 horas de subida. Chega no 4, a gente chegou por volta da 1 da tarde e o nosso ataque ao cume geralmente é por volta de 10, 11 da noite. Isso no mundo perfeito, não foi o que aconteceu com a gente. Mas o mundo perfeito seria isso, 10, 11 horas. Então você tem ali algumas horas para poder se hidratar, se alimentar, descansar e já seguir para o cume na mesma madrugada. Então por isso que a gente brinca que no 3 começa a atacar o cume, porque dali você só vai parar quando voltar no dia seguinte para descansar. Demora quanto subir e descer? Ao todo, a partir do acampamento 4, a gente gasta de 10 a 12 horas até o cume e mais 4 horas para voltar. Então a gente está falando aí de uma média de 16 horas de ataque ao cume. Ou seja, numa ida. Numa ida. Tipo assim, não dá para parar. Não. Sobe e desce. Você vai sair do 4, vai até o cume, volta pro 4, descansa e aí no dia seguinte você desce. Entendi. Isso você já tá com o cansaço acumulado dos dias anteriores também. Sim, né? de toda a caminhada. De toda a caminhada. Mas aí o que aconteceu? A gente, antes de subir pro cume, vou ter que voltar uns passos atrás na história... Antes da gente sair para o cume, a gente não sobe aleatoriamente. A gente está acompanhando a previsão do tempo, mais de uma no caso, então a gente contrata várias. A gente usava uma americana, tem um site que é o Mountain Forecast, que muita gente usa aqui no Brasil, inclusive, a gente acompanha por ele também. Usava uma nepalesa e usava uma suíça. Então a gente tinha 4 previsões do tempo ali para tentar chegar no melhor dia de cume. Todos apontavam que no dia 22 era um bom dia, 22 ou 23, então a gente teria 2 dias aí para esse ataque ao cume. E aí a gente mirou no dia 22, falou, vamos 22, no pior dos cenários, se 22 estiver ruim, temos 23 ali de backup. E foi o que a gente fez. Chegamos no dia 22, a previsão não corroborou, ela dizia pra gente que estava com vento de 20 por hora, que tinha um vento um pouquinho forte, mas suportável. Mas assim, dentro da barraca, a barraca sacudia, que a gente via que o negócio estava com 50, 60 por hora. Então a gente optou por abortar a saída no dia 22, dormimos essa noite no 4, que é 8.000, que é chamada de Zona da Morte. Então, se você fica lá sem oxigênio, vai morrer, você vai ter que descer. Ou você vai ter que descer, ou vai com certeza passar mal. Então, todo mundo tinha oxigênio, a gente fez uma logística também de oxigênios extras. Como que é esse lance da máscara? Tem algumas fotos que você usou, como é que é isso? O oxigênio. A máscara você regula a vazão, então ela vai de 0,5 a 4. Se você usa no 3 ou 4, ele que é o máximo, vai durar poucas horas, vai durar cerca de 5 horas. Se você usa no 0,5, ela vai durar 20, 30 horas até. Eu, por exemplo, usei a mesma cilindro de oxigênio por quase 24, 25 horas. Mas isso, usando 0,5, 1, porque você está parado. Você não precisa, você não demanda tanto. Sim. Aí para andar, você joga ali no 1, 1,5, e aí você tem uma vazão maior e ajuda muito. Ajuda bastante. Para ter um conforto. Para ter um conforto respiratório, para você conseguir fazer atividade e para sobreviver também. Se você ficar sem máscara de oxigênio lá em cima, vai passar mal com você. Vai ter um edema pulmonar ou um edema cerebral, que é o grave. Que é mais grave ainda. Não que o pulmonar não seja. Sim. Mas o cerebral vai morrer rapidamente. Entendeu? Entendi. E vocês levam o oxigênio? A gente leva o oxigênio, na verdade, a gente depende totalmente dos Sherpas. Então, os Sherpas, a gente chama de Sherpa a etnia que mora ali nas montanhas do Nepal. E antes da gente subir, eles já tinham levado o oxigênio até o campo 4 pra gente. Então eles fizeram 2 idas. Então sem Sherpa ninguém consegue escalar o Everest praticamente. A gente tem aqui, esse ano, tivemos por volta de 200 cumes no total. Eu diria que talvez tivessem 3 se não existissem Sherpas. E olha, 3 jogando alto ainda. Então são os caras realmente. A gente depende totalmente deles assim. Seria inviável levar, carregar, depois fazer uma logística. Total. A gente tinha até no nosso grupo, não era brasileiro, mas junto com a gente ali, tinha um canadense que estava tentando fazer, a gente chama de estilo alpino, ou autônomo, fazer sozinho.
Ele chegou até o 4 com a gente, mas a gente viu quão sofrido era. E por todos os intempéries, que também não permitiam a gente subir, ele teve que descer e ele teve que ser evacuado de helicóptero, porque ele teve congelamento nas mãos, dos pés. E aí o oxigênio nisso ajuda também, porque você está produzindo mais energia, por estar ingerindo mais oxigênio, e isso evita congelamento também. Então, se a pessoa não está usando, o risco de congelamento é grande. Sim, porque aí abaixa a oxigenação do corpo. Sim, exato. Sua saturação... A nossa saturação já é baixa lá. Então, o médico, quando a gente fala, não, a gente está saturando 60, 65, aqui já estaria internada há muito tempo. Sim. Então, lá é normal. Se a pessoa está saturando 65, 70 e está bem, tranquilamente. Como que você sabe, pô, eu preciso usar máscara? A máscara, obrigatoriamente, a gente põe no campo 3, a 7.000. Então, a não ser que você tenha feito um treinamento prévio para tentar escalar sem oxigênio, aí tudo bem. Então já existe esse protocolo? Existe. O protocolo é a partir do campeonato 3, todo mundo com oxigênio. Brasileira atualmente... Mas a foto é legal, né? A foto é legal. A gente não sabe o esforço, mas é bem interessante a foto. Sem oxigênio até hoje, nós só tivemos o Vitor, que conseguiu fazer 100, chegar no cume 100. Infelizmente, morreu na descida. Então, com isso, a gente consegue ver o quão difícil é fazer sem oxigênio. Tinha um colega nosso esse ano, um equatoriano, que também tentou fazer 100. Só que é justamente pelo que eu estava contando. Quando a gente chegou no dia 22, o vento estava extremamente forte e a gente não conseguiu sair. Então a gente dormiu essa noite. E essa noite para esse nosso colega equatoriano também foi terrível. Então no dia seguinte ele já estava com sinais de edema pulmonar. Mesmo um cara extremamente treinado, que vive já na altitude, treinava montanha de 6.000 no Equador. Ele teve que botar o oxigênio no dia seguinte. No dia 23 a gente saiu efetivamente para o cume. A nossa estratégia, geralmente a gente sai às 11. Nossa estratégia foi sair mais cedo, foi sair às 7 da noite, porque na previsão do dia seguinte, às 8 da manhã, o vento entraria muito forte. Você falou ciclone, né, no vídeo. Sim, tinha um ciclone entrando na costa. Na primavera começa a entrar as monções, na verdade, no Nepal, por isso que termina a temporada também. Entra as monções e elas trazem os ciclones. Então já tinha indícios do ciclone entrando na costa ali, então o vento forte era justamente isso, muita neve também. Seria muito perigoso, então já se anteciparam mais umas horas. Ao invés de 10, vamos jogar para 7. Vamos jogar para 7. Que já era o último dia. Que a gente consegue chegar, a gente vai chegar logo no amanhecer e dá tempo do pessoal descer com calma e ninguém precisa de correria também. E aí foi o que a gente fez, a gente saiu às 7, só que a previsão pra gente falava que ia estar 20, 25 e estava 50, 60 do mesmo jeito. Tava tão ruim quanto a noite anterior. Mas a gente não tinha opção. Ou tentava, ou descia sem nem tentar. E aí a gente encarou mesmo assim o vento. Quando a gente chegou na cota de 8.400 mais ou menos, que é um local chamado Balcony, que é a primeira parte plana da subida, que é mais ou menos a metade dela ali, já tinha todo mundo começado a descer, todos os outros grupos. Então a gente olhava assim aquela fila de lanterna voltando na nossa direção. A gente insistiu um pouquinho, foi até a Balcony. Lá no campo base a gente tem um responsável também. Ele já tinha passado o rádio e falou, aborta porque o vento tá terrível, desce todo mundo. E ele é o chefe dos Sherpas, então ele falou, é para descer. Então nossos Sherpas já começaram a voltar. E é como eu mencionei também, ninguém consegue subir sem os caras, porque eles carregam um cilindro de oxigênio. Então você tá com o seu cilindro, mas você precisa usar mais 1 ou 2 pro cume. Então o seu Sherpa tá carregando também eles ali. E aí os caras começaram a voltar, então pros clientes já não tinha como. Eu, por acaso, o meu Sherpa ele acabou passando mal na saída do acampamento. Quando a gente andou 50 metros, ele passou mal. É um ser humano, o cara tá fazendo um esforço absurdo. Eu jamais falaria pro cara, não, vamos assim mesmo. Eu falei, não, vai descansar, não tem problema nenhum. E aí eu fui carregando meus próprios cilindros. Então eu, no caso, ainda daria para insistir um pouquinho mais, porque eu tava com o cilindro comigo ali. Só que isso demanda energia, né? Enquanto os outros estavam carregando 6, 7 quilos, eu tava carregando 12 por causa dos 2 cilindros, mais equipamento, mais tudo. E aí, quando a gente chegou na Balcony, o vento horrível ainda. Era claro que ia ter um problema grave ali de congelamento em alguém. Era um risco que não valia a pena e a gente sempre brinca. Brinca não. Nossa prioridade é voltar para casa, a segunda é o cume. Então se você põe o cume como prioridade principal, você vai deixar alguma coisa de lado. E aí a gente falou, não, vamos voltar, a montanha vai continuar aqui, não tem o que fazer. A gente não tinha como saber se o vento ia diminuir mesmo ou não, porque a previsão já tinha errado até ali. E aí a gente optou por descer por segurança mesmo. A quantos 1.000 metros? 8.400. E o cume é?
Com 8,800 e... Faltava 400 metros. Mas 4, 5 horas ali dava. Ai, que drama, que olhando pra trás assim, a gente não tem dúvida que foi a melhor decisão. Chorou? Porque... chora, não tem como, mas por ser pelo clima e não pelo físico, é um pouco mais aceitável você abortar. Porque você sabe que se você tivesse continuado, poderia dar muito ruim. Que a gente viu isso. Então teve cliente que teve dedo congelado, princípio de dedo congelado. Eu tive os 2 dedos do pé também ali com princípio de congelamento, tá dormente até agora. O meu olho esquerdo também começou a congelar. Então, se a gente seguisse, ia dar cume. Mas ia ficar pedaço para trás de gente. Que então, maldade. Não valia a pena. Não valia a pena de forma alguma. E aí é melhor voltar para casa inteiro, poder treinar, tentar uma outra vez, do que a todo custo fazer o cume. Yasmin, Dudu é um herói. Esteve onde poucos do mundo já estiveram. Thiago, Dudu é brabo demais, monstro. A Yasmin continua. Melhor que acompanhar Copa do Mundo. Melhor mesmo. Falaram que o dia de cume tava igual a final de Copa. Eu tava ansioso. Fátima Boninho. Oi, mãe, bom dia. Bom dia. Só de ver a neve já estou congelando. Parabéns, Dudu. Obrigado. Gabi Diniz. Dudu, você é demais. Estaremos sempre aqui na torcida e acompanhando suas conquistas. Aí veio aquele áudio da matéria da rádio, de você falando na rede social. Olha, a gente resolveu voltar, vamos descer. E é isso, vamos descer, bola pra frente, né? A gente sentia, eu acho que a gente não sentia na pele, mas a gente sentia aquela coisa, né? Do esforço, da dedicação, porque você falou, é um ano, não é um trabalho da noite pro dia. A gente resume a 45 dias de expedição, mas na verdade você teve todo o treinamento anterior, todo o tempo investido anterior. Só até ali já demanda um esforço surreal. Já é algo surreal. Tudo bem com a logística, com o suporte, mas já é algo surreal. Eu não vou no pico aqui. Eu não vou. Imagina, né? A 8.400. Tudo bem, faltava 400, mas eu, Lucas, colocaria já na listinha, né? Everest. Quero saber, 400 metros. A gente chegou entre os 6 pontos mais altos do mundo. Então o 8.400 já é um marco, assim, que para todos já... Não, eu acho 6 pontos mais altos ali. Algo realmente fantástico. Desejar, assim, realmente um parabéns pela garra, pelo esforço pessoal. A gente realmente fica com o coração na mão. Família, então, deve ter se esvaído, né, de angústia, de nervosismo. Sim. Tinha vantagem da conexão, né? Como a gente falou, se a gente soubesse, a gente tinha feito até uma live, tinha colocado você aqui ao vivo. Estamos falando direto com o Dudu lá do Everest, mas deixa pra próxima. E aí esse retorno pra casa, descer... Tudo bem, para descer todo santo ajuda, mas também tem um protocolo, também tem uma técnica. Como é que é isso? A descida é tão extenuante quanto a subida. Principalmente não, toda ela até o base, porque você tá com um cansaço acumulado muito grande de ter subido. É uma parede ali que dói dedão do pé, dói tudo. Você tá cansado, você tá desidratado, porque você não consegue hidratar o suficiente também dos dias anteriores. Então a descida demanda muita energia e demanda muita atenção. Na montanha, a maioria dos acidentes acontece na descida. O que aconteceu com o dedinho? Acabei de receber uma mensagem aqui do dedinho, ele não contou. O dedinho virou um picolé de leve, a gente chama de frost nip, que é o início do congelamento. É a Célia, Surpresa, mãe. O que aconteceu? Então, ele deu uma leve congelada. O que acontece? Como a bota ela acabou ficando suada, quando eu tentei secar de todas as formas, quando eu botei o pé nela, eu já senti que gelou. E aí, com o suor, a meia molhada, o dedão deu uma congelada realmente ali. Mas coisa bem leve, nada, aquela coisa de ficar preto, nada disso. Começa a ficar roxo, perde sensibilidade. E aí, acho que mais uns 10 dias a sensibilidade começa a voltar. E você percebeu isso? Na subida, já na segunda hora eu já senti assim, o dedo dormente, aí você fica mexendo, né? Você tá consciente, então você vai mexendo o dedo ali para circular sangue e tudo mais. Mas eu sabia que se tivesse ido até o cume, tinha a chance de dar ruim nesse dedo aí. Isso é algo muito comum, né? É comum. Principalmente o dedo.
Dedo do pé e da mão. A mão você consegue ainda controlar um pouquinho mais que você tá vendo, você tá com a luva, me tem, que é aquela Agora luva, o dedo, se você despistar o olho... olho... O pé você não tem que fazer, você não vai arrancar a bota pra ver como é que tá. Então é só quando volta mesmo pro acampamento, você vê o tamanho do estrago. Então, aí você tava na descida. É isso. Então a descida ela é longa, a gente tem que atravessar a cascata uma última vez já cansado, e essa última passagem na cascata, inclusive, foi a que estava mais perigosa. Então, onde tinha uma escada, na descida já tinham duas, uma amarrada na outra, assim. Então, a fenda de 1 metro já tava com 2 e pouco. Nossa. Então, mesmo com corda, mesmo com tudo isso, meu Deus tem que ter atenção ali. E aí, chega no base, aí o base é festa. Mesmo não tendo cume, todo mundo tá super feliz, porque todo mundo voltou em segurança. Isso, sem dúvida, é o mais importante pra gente, assim. Então, a gente celebrou a vida, né? Mais que o cume, celebrou a vida ali com todos no acampamento, Sherpas também, a gente faz uma festinha ali à noite. E aí, o dia seguinte, você tem que voltar todo aquele caminho que você fez também, né? Os outros 10 dias. A gente acabou dando sorte, a gente conseguiu uma carona de helicóptero, e isso pra gente foi sensacional. E eu tô aqui hoje até por isso. Senão você ainda tava na caminhada. Eu ainda tava caminhando até agora lá. E aí a gente conseguiu essa carona de helicóptero, já chegou em Katmandu, no dia seguinte já consegui voar pra cá. Aí agilizou. E volta a Itatiaia. Chegar aqui, olhar pra cara da família, olhar pra cara de todo mundo, chorar, abraçar, tomar aquele banho quente de 2, 3 horas. Enfim. Como é que é isso? A gente é muito doido, porque a gente passa 45 dias no simples ali. Então a gente não consegue abrir um copo d'água e beber água direto. Tem que adicionar sempre alguma coisa, tem que derreter neve. Banho é um trabalho a mais. Então quando você chega, você abre uma garrafa d'água, você toma um banho, você pode tomar um banho de 1, 2 horas assim, é muito doido. E a gente sente meio que astronauta ainda, a gente ainda tá se situando aqui na civilização, acostumando com esses pequenos confortos que no dia a dia a gente não valoriza, mas quando a gente volta a gente valoriza demais. E fora a saudade da família, de ficar com o filho, ficar com a esposa, que... São 45 dias. Fazer aquele trocadilho, aquela brincadeira de palavras. De tudo isso, qual é a parte mais legal? O que marcou? Nossa. O mais marcante? Aquilo que vai ficar pro coração? De tanta coisa. De tanta coisa, eu acho que é resiliência. A gente tomou avalanche na cabeça. Eu não comentei, mas a gente teve também deslocamento de uma pedra do tamanho de um carro que rolou para cima da nossa barraca. Então saímos correndo essa pedra. Tivemos terremotos na madrugada, tivemos todos os intempéries do cume, e mesmo com tudo isso, a gente sempre está buscando força para seguir em frente. Eu acho que é isso. Resiliência. E agora aquilo de mais ruim, aquilo que você não quer nunca mais olhar para aquilo, não quer passar por isso e que vai evitar que isso aconteça. Putz, acho que é difícil escolher uma coisa ali, porque tudo a gente já vai esperando que vai acontecer. Então... Mas eu acho que é encarar dedo congelar de novo, essa parte aí eu passo. Se a gente conseguir evitar na próxima, eu agradeço. Pelo menos inteiro, né? Exato. Mas o resto faz parte da montanha. Isso já é esperado. De pegar avalanche, a gente já sabia que poderia acontecer, de vento, de ficar sem tomar banho. Tudo isso é normal. Pra gente é normal assim. Então essas coisas que a gente não consegue controlar tão bem, que é de congelamento e tudo mais, isso ninguém quer. Dudu, e o futuro? Como que vamos aí? Qual vai ser a próxima humilde aventura? Onde é o nossa próxima matéria, pra gente já começar a bolar? Por enquanto, matar a saudade de casa, mas no início do ano que vem eu provavelmente vou pra Concagua novamente, que é aqui na Argentina, e Everest, a ideia não morreu. Uhum. Eu acho que nos próximos 3 anos, provavelmente a gente consiga fazer uma matéria diretamente de lá. Legal, então, legal. E aí treinar muito pra isso. Tem tempo pra treinar agora. Das imagens, tem alguma que você gostaria de mostrar, além das que a gente já mostrou? Alguma foto? Eu vi uma aqui da galera, achei bacana. O drone se afastou da galera. A galera faz toda a diferença, né? Então aí tá nossa equipe, estão os Sherpas também. Esse é no Lobuche. E são eles que fazem a diferença e que fazem a gente aguentar os 45 dias ali. Aqui nem tá tão frio, você tá de uma blusinha. Não, aí tá no base, era de tarde. A gente vai acostumando com o frio também. Então a gente começava, tinha dia que tava de camiseta. Sol brilhando forte. Essa subida aí é terrível, que é a
do Kumbu. Não dá pra gente ter uma noção do grau de inclinação. Não, mas é uma parede constante, 70 graus ali, que... Sapato cheio daqueles ganchos, né? Isso, a bota ela pesa 1 kg e uns quebradinhos, porque é uma bota tripla, então são 3 camadas de bota, mais o crampon, que são esses ganchos da bota. Então pesa mais ali 1 kg e pouco, mais um macacão que também é pesado, mais mochila... Todo mundo da sua equipe tá tranquilo? Todo mundo que foi junto? Todo mundo voltou. Mesmo passando mal, sem ar, mas voltaram todos sãos e salvos. Super bem. E a galera era uma equipe muito forte. Então todos... As idades? Do mais novo pro mais velho. Fala como é que foi. Pergunta. A gente tinha o Pedro, que fez aniversário lá, inclusive. Então ele foi com 17 e completou 18 na última semana, antes do cume. Seria, inclusive, o brasileiro mais novo a fazer cume se tivesse... Tinha quantos anos? 18. Que legal! Então ia ser o brasileiro mais novo. Eu creio que o Pedrão vai voltar em breve também. O recorde é 24? O recorde é da Eixa. A Eixa, se não me engano, ela foi com 22. Eu li ontem isso. Eu acho que é 22 ou 20 e pouco. 24 é homem, que é o Carlos Santalena, que é meu chefe, inclusive. Uhum. Que foi com 24. Eu acho que a Eixa foi com 22 com ele. Bacana, e aí o Pedro faria com 18. E o Décio, que era o mais velho do nosso time, que tinha 65. Ele já tinha tentado em 2023 também, voltou praticamente do mesmo lugar. E em 23 foram outros fatores, não foram o fator clima, mas foi mais psicológico. Tipo, na sede do acampamento tinha um cadáver, então isso mexeu muito, que você está saindo para atacar o cume, você dá de cara com um cadáver ali, isso mexeu muito com a cabeça dele, e falou, não tô legal, vou desistir por aqui. E aí esse ano, infelizmente, o clima... não propiciou, mas o Dom Décio é muito forte. Eu tenho 65 anos, tá ouvindo, amigo ouvinte? Vai voltar. Ele vai fazer outro. Décio é super experiente, já fez quase todos os 7 cumes também, já tem muita montanha. Eu acho que ele vai fazer um outro 8.000 antes agora do Everest, para quebrar esse paradigma de 8.000. E aí a gente vai ver o Dom Décio ainda novamente no Everest em breve. Tudo isso, Dudu, dá uma lição de moral também. Você falou da resiliência, você falou dessa garra pessoal. Eu acho que isso serve também para todo mundo, né? Para a luta diária do trabalhador, para a luta diária da dona de casa, mesmo daquelas pessoas que têm atividades bem mais tranquilas, não é escalar um Everest, mas todo mundo tem as suas dificuldades, tanto as suas limitações físicas quanto as suas limitações emocionais. Você teria uma mensagem para poder falar para essas pessoas? Porque uma pessoa que sai de Itatiaia, aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, e vai até o Everest, realmente tem que ter um esforço pessoal, tanta dedicação, como a gente falou desde o início. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas, tipo, não desistirem? Eu vou muito pro lado do sonho, na verdade. Porque desde molequinho, todo mundo já viu algum filme do Everest na vida, geralmente acaba sendo de tragédia, infelizmente, mas todo mundo já ouviu falar do Everest. E desde pequenininho, sempre fiz montanha aqui, querendo ou não, esse sonho tava lá. Sempre pensei em fazer o Everest na vida, mas nunca foi um negócio planejado assim, que falei, em 2025 eu vou para o Everest. E eu acabei dando sorte de trabalhar com isso, de ter a oportunidade de poder ir e realizar esse meu grande sonho. Então eu acho que eu não desisti dos sonhos mesmo, que se você pensa forte ali, se você energiza, acontece. As coisas vêm sem você perceber. Não desistir. Parabéns, Dudu. Um abraço de todos aqui de São Roque, São Paulo. A Bárbara e Dani. Dudu, monstro demais. O Gabriel, acho que eu tinha comentado. A Sandra, eu também não consigo ir no Pico das Agulhas Negras. Ô, Sandra! Vamos, Sandra, dá pra ir. Parabéns, Dudu. Admiro você. São muito corajosos. A Fabi, parabéns, Dudu, por representar os filhos da Mantiqueira no topo do mundo. Muita luz. Muito legal você ver. Fábio. É o Fábio, corrigiram aqui. Fábio Carvalho. Então aí a galera, você vê o pessoal dando força e é aquilo, né? Realmente tem que ter muita dedicação e que sirva de exemplo. O Décio da próxima não vai, Célia. Que sirva de exemplo para todos que acompanham a gente aqui na Rádio Itatiaia FM. Estou tentando rastrear todas as mensagens aqui. Espero que eu tenha lido algumas. Se eu não li, me desculpa, gente, mas é porque são muitas mensagens. Abri aqui agora o WhatsApp da rádio, ver se tem mais alguma mensagem.
Pronto, acho que agora fechamos. A você, então, que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Lembrando que o nosso podcast vai estar disponível na nossa página da rede social, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Aí agora sim, suas considerações finais. Agradece, pode mandar abraço, repete sua rede social. Se tiver algum patrocinador, a gente esqueceu de perguntar, né? É difícil ter patrocinador, mas pode agradecer ao pessoal da sua empresa. Enfim, fica à vontade, Dudu. Beleza, obrigado. Agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Também toda a força que vocês mandaram lá para mim. Eu comecei a receber as mensagens, principalmente depois da rádio, até de amigos que eu não via desde a escola, começaram a mandar mensagem, essa força, e como eu já mencionei, isso ajudou demais. Então foi uma energia que a gente foi recebendo lá, isso ajudou demais. Agradecer a Grade 6, que é a empresa que eu trabalho, que sem a Grade com certeza não teria a menor oportunidade de estar lá. E de apoio, agradecer a Curtulo, que é uma empresa que já me apoia há muito tempo, de mochilas, de vestimenta, e estava com eles lá e faz total diferença você ter um equipamento bom, que te aquece, que você tem a garantia que vai conseguir seguir em frente. Fora isso, eu acho que na próxima vai rolar live lá de cima, a gente combina direitinho, e é isso. Como é que é? Alô, Rafa! Ficou muito caro de coisa de Fantástico. Alô, Rafael! Então, a gente resolveu descer. Cara, é muito emocionante. Foi muito emocionante mesmo poder acompanhar. E agradecer você de ter tido essa atenção de fazer os conteúdos, né? Mostrar pra quem tá aqui, pra família, você tinha contato, mas pra comunidade, pro pessoal que acompanha, pros moradores de Itatiaia, as pessoas começam a criar aquele vínculo, né? Não, e pra mim era questão de orgulho levar o nome Itatiaia pra lá, Mantiqueira. Então todo mundo perguntava, principalmente os brasileiros, fazia questão de falar de onde eu era, como era aqui, porque uma cidade pequena você se sente representando a cidade toda, né? Diferente do pessoal de São Paulo ali. E isso já foi muito legal. Essa semana, esses últimos 2 dias que estou aqui, eu já cruzei com algumas pessoas na rua, falando, te vi na rádio, não sei o quê, que bom que foi tudo bem, não sei o quê. Então, e agora você vai e vão falar assim, eu te vi no podcast, na rádio. E a gente ficou... quando ele chegar, a gente tem que entrar logo em contato pra ele não ir fazer... Porque vai chegar com a agenda, vai estar com a agenda lotada, além da família, com certeza vai ser tietado aí pela mídia. Enfim, mas isso é legal, pelo reconhecimento do trabalho. Mais uma vez, parabéns. Que Deus abençoe sua luta, sua jornada. Lembrando que a Rádio Itatiaia FM está sempre de portas abertas. Toda vez que você tiver alguma outra informação, alguma notícia, ou enfim, quiser trazer algum tema sobre o seu trabalho também, é só você estar entrando em contato com a gente, ok? Muito obrigado. Parabéns aí para toda a família, um grande abraço. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou pela Rádio Itatiaia FM. Pessoal que curtiu a gente também pela rede social. A todos, continuem acompanhando. O programa Ao Seu Lado continua. A gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que estão rolando aí na nossa cidade, na nossa região. E a gente volta mais aí a qualquer momento. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.